Bom dia, bem-vindos a essa apresentação do programa Climatério e Menopausa. Eu estou aqui com a Fabi Araújo. Fabi, você pode explicar quem você é, só para a gente saber com quem a gente está falando? Posso. Bom dia, tudo bem? Bom, quem eu sou? Gente, sou brasileira, brasileiríssima, mas moro nos Estados Unidos há 20 anos esse ano. Ah, eu me formei em psicologia no Brasil, na Federal do Ceará, e aí quando eu vim para cá, descobri que minha licença não valia de nada, então eu tive que fazer todo o percurso acadêmico para poder clinicar aqui. E esse percurso envolveu, né, eu me enveredar para a área de psicologia da saúde, que é a área que vive na esquina entre a psiquiatria, a psicologia e a medicina. Mais especificamente, a medicina, general medicine, medicina geral e a ginecologia e obstetrícia. Então, quando eu terminei, né, o treinamento aqui, você tem que ter pós-doutorado para tirar a licença de psicologia, e um dos meus pós-doutorados é em psicologia da saúde da mulher. Então, essa sou eu profissionalmente. Além disso, encontrei o amor da minha vida e sou pseudomama de 3 adolescentes. Ou seja, além da nossa fase, existem outras fases acontecendo. Fabi, obrigada por idealizar esse programa e liderar ele e a sua composição. Eu queria entender aqui como é que esse programa surgiu na sua cabeça. Tá, essa é uma pergunta bem interessante. Bom, uma das minhas irmãs, a minha irmã do meio, Fabiola, ela teve câncer de mama há 16 anos atrás. E logo depois desse câncer de mama, aí todas nós fomos, né, todas nós mulheres da família fomos avaliadas, etc. E desde então eu fui colocada numa clínica, né, onde eu sou seguida muito consistentemente, né, pelo meu risco aumentado de ter câncer de mama. E o câncer da minha irmã, ele é responsivo a hormônios. Isso significa que os hormônios que nós mulheres produzimos para manter todas as nossas funções femininas, ele alimenta o câncer dela. Então, por causa disso, ela foi lançada na menopausa quimicamente para bloquear a produção e a liberação desses hormônios no organismo dela. Consequentemente, ela passou, né, por essa fase assim de uma maneira muito intensa e muito rápida, e ela não pode fazer reposição hormonal. Consequentemente, a minha ginecologista também não gosta da ideia de eu fazer reposição hormonal de maneira nenhuma. E alguns anos atrás, eu comecei a sentir sintomas do climatério, né? Eu tô com 47 anos, 47, 48, e, e tem mais ou menos uns 4 anos que eu comecei a sentir, não, mentira, uns 3 anos que eu comecei a sentir alguns sintomas do climatério. Mas, gente, ó, isso é uma coisa tão maluca que, assim, lembra que eu falei que um dos meus pós-doutorados, né, em psicologia da saúde. Então, assim, eu já vi, já servi, já cuidei de mulheres passando pelo climatério, assim, eu perco conta disso. Mas eu só me dei conta de que isso estava acontecendo comigo numa aula que eu assisti sobre aromaterapia no climatério e na menopausa. Exatamente feita por Sil, por Maria Silva, que vai ser a nossa aula de abertura, né? Naquela hora, a ficha caiu. Eu falei, nossa! Então, essa coleção de sintomas que eu achava que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, tem uma causa por detrás, tem um fator que junta tudo, né? Que era a chegada do climatério, tá? E aí foi nesse momento que eu comecei a ter que buscar recursos alternativos, já que a reposição hormonal tradicional não era uma opção para mim, tá? Então, esse é o meu contexto pessoal, tá? Mais ou menos 4, 5 meses atrás, uma amiga minha de infância, minha muito, muito, muito querida de infância,
me mandou uma mensagem. Ela já usa óleos essenciais, super fã. Ela usa para ela, para a família, mas usava de uma maneira não muito sistemática, né? Me mandou uma mensagem e falou assim: Fabi, eu preciso da sua ajuda. E aí, quando a gente conversou, ela falou: Olha, eu tô na menopausa e não tô dando conta. Agora vem o contexto de quem é essa amiga. Ela é ginecologista e ela é obstetra. Ou seja, ela é a profissional que prescreve para todas nós a terapia de reposição hormonal, né? E ela estava fazendo. Aí eu falei, mas espera aí, como assim que você está fazendo, está usando a terapia de reposição hormonal e não está dando conta? Porque na minha cabeça até então, e na minha ignorância, gente, eu achava que uma vez que você começasse a tomar, a usar, né? Não é necessariamente a tomar, é usar, ela usa o patch. Você daria conta, não precisaria, não teria mais nenhum sintoma. Ela falou, não, não é assim, melhora muito. Eu, sem o meu patch, eu viro onça. E eu mato um, mas mesmo com ele eu ainda tenho muitos sintomas. Então, eu queria saber quais são os recursos que a aromaterapia tem para me ajudar. Eu falei, aí a minha ficha caiu, né? Aí foi a segunda caída de ficha. Eu falei, opa, peraí. Então, a gente precisa de de recursos que sejam muito mais abrangentes. Gente, existem, né? Estima-se que existam mais ou menos 80 tipos de sintomas diferentes que uma mulher, né? Que as mulheres podem sentir durante o período do climatério, tá? 80, tá? 80 plus, né? Tipo 83, 84. Ou seja, ninguém sente as mesmas coisas, né? Assim, é uma coleção muito diferente. O que eu sinto, a coleção, o cluster, o conjunto de sintomas que eu sinto é diferente do que a Malu vai sentir, é diferente do que Sil vai sentir e assim por diante. Então, não existe uma intervenção que dá conta disso. Não existe nenhuma intervenção, nem na medicina tradicional e nem nos recursos alternativos, tá? O que existe é a possibilidade da gente se educar para a grande gama de recursos que existem, recursos terapêuticos que existem para dar conta disso, tá? E daí surgiu a ideia de fazer esse programa. Então, foi o quê? Uns 3 meses atrás, Malu, que eu falei, vamos fazer isso? Ela falou, vamos. Aí eu falei, como é que eu queria? Ela falou, nossa, é muito complicado. E aqui tá aí, tá pronto. Agora, nessa descoberta, né, nessa descoberta por tua necessidade e também quando você começou a desenvolver o programa, com quem que você nossa, quem é que você idealizou para participar? Quem é que você está trazendo para esse programa para a gente entender o que que a gente pode receber através dele também? Tá bom. Então, vamos lá. Então, uma coisa que eu acho que é super importante a gente entender, né, é entender por que tudo isso acontece, né? Então, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi uma outra amiga, mesma coisa, mesma anatomia, gente. Nós somos um grupo de amigas de 10, 8 meninas, nos conhecemos desde muito pequenas, e assim, ó, tudo junto ainda. E aí eu fui conversar com as meninas, duas delas são ginecologistas, e aí eu fui conversar com elas, eu falei, vocês topam dar uma aula? É uma aula sobre as mudanças hormonais que acontecem no nosso corpo, explicando por que que a gente passa por tudo isso, e também explicando as implicações dessa queda, né, dessa queda progressiva dos hormônios que a gente produz no nosso corpo. Então a primeira pessoa foi Dani Prado, que é uma ginecologista obstetra e também especialista em urogenética, uroginecologia, desculpa. Então essa foi a primeira pessoa que me veio à cabeça, tá? E aí, nessa minha busca, né, para tentar encontrar outros recursos que me ajudassem a dar conta, né, dos sintomas que eu estava sentindo, aí eu descobri que a nutrição é um grande aliado, enorme aliado. É, tem mais ou menos uns 6 meses que eu comecei um programa, né? Eu estou participando de um programa que é exatamente desenhado para fazer mudanças nutricionais na minha alimentação, adicionando alguns nutrientes que
que já foram encontrados, né, detectados na ciência, que ajudam alguns sintomas da menopausa, mais especificamente o calorão. Muitas, e também a flutuação hormonal, desculpa, hormonal não, a flutuação de humor, né, de emoções. E aí eu sabia a gente precisava ter um nutricionista no programa. E aí apareceu Thaís Torquato, que quando eu comecei a conversar com ela, comecei a explicar para ela, ela falou assim, você sabia que eu sou especialista em saúde da mulher? Eu falei, foi mandado de Deus. Então aí Thaís é a nossa segunda convidada. Ela tá nos ajudando a montar o e-book que vai ser preparado para o programa. Então, vai ter sugestões de alimentos que vocês precisam, que a gente sugere, né, que vocês comecem a usar. Vão ter receitas, né, e vai ter também a recomendação assim, de mais ou menos quanto por dia, tá? Gente, outra coisa, ó, duas coisas em relação a mudanças, alimentares, tá? A primeira, quando a gente faz revisão da literatura, né, dos artigos científicos, das pesquisas que foram feitas em relação a isso, tem alguns componentes, né, nutricionais que a gente ainda não sabe exatamente qual a dosagem que precisa ser feita, né, que precisa ser usada diariamente. Existe uma estimativa. Segunda, a estimativa, estima-se, né, quando você revisa, faz meta-análises, revisões restritas de literatura, estima-se que mudanças alimentares, elas conseguem dar conta de mais ou menos 30%, diminuir 30% da intensidade e da frequência desses sintomas. Então, aí alguém pode pensar assim, nossa, mas só 30? Só 30%? Mas veja bem, se você une 30% de uma terapia, com 15% de outra, com 10% de outra, com 20% de outra, olha só o que que acontece. Eu Então, acho que foi aí que você me ganhou nesse programa, porque, né, não, não existe uma terapia só que vai liderar, mas a soma de todas pode. isso, isso. E o que a gente gostaria, né, de que vocês entendessem é que a combinação de terapias que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para a Malu. Lembra? É a mesma coisa. O conjunto de sintomas que eu tenho não necessariamente é o mesmo que Malu tem, que é o mesmo que Maria Silvia tem, tá? Então, a combinação de terapias que vai funcionar para mim também vai ser diferente para outras pessoas. Então, por isso que a gente quis fazer um programa que é multidisciplinar, tá? Então, por isso que a gente tem várias pessoas aqui dentro, vários profissionais que são especialistas nessa área, tá? Outra coisa a última coisa, em relação à questão nutricional, isso eu senti na pele, ó. A estimativa é que, a estimativa é que depois que você começa a fazer essas mudanças nutricionais, mais ou menos 3 meses depois é que você começa a sentir realmente a queda dos sintomas, tá? E você também citou que você foi para o Brasil, não foi, Fabi? Isso, era isso que eu ia falar. Então, eu comecei a fazer essas mudanças. Gente, não é nada de outro mundo, não, tá? Não é, não. Assim, é só ser muito intencional em relação a alguns tipos de alimentos que a gente precisa acrescentar na nossa alimentação e outros que a gente precisa retirar. Mas, assim, os que precisa retirar, todo mundo já sabe, né? Açúcar, etc. Bom, aí eu comecei, estava fazendo direitinho. Gente, assim, eu acordava no meio da noite, era assim, parecia um vulcão que vinha a onda de calor, eu acordava molhada, 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 o colchão molhado de suor. E, de repente, isso começou a acalmar, acalmar, acalmar. Eu estava no meio de sessões com pacientes e eu sentia aquele negócio subindo, ficava vermelho aqui. Enfim, e isso começou a acalmar, acalmar, acalmar. Quando foi em agosto, eu fui para o Brasil. Aí, quando eu fui para o Brasil, eu passei 25 dias no Brasil. Quando eu estava lá, aí eu relaxei. Aí eu relaxei, parei de usar os suplementos, parei de tomar, né, a minha alimentação mudou, fui comer as comidas que eu estava com saudades, também não queria impor na minha casa, né, na casa da minha irmã, etc., as comidas que eu queria comer, etc., relaxei. Ó,
Batata, batata. Malu e eu, a gente foi para a convenção global da do Terra. Malu, eu, Tati e Rose, as quatro, no mesmo quarto. Oxe, gente, matei todo mundo de frio. O ar-condicionado teve que ir para baixo, porque senão, assim, eu virava um vulcão, entendeu? Por quê? Porque eu parei de fazer o que estava funcionando para mim, tá? Então, é essa a grande sacada aqui. O que a gente quer é mostrar todos esses recursos e aí você descobre, aí você vai experimentando, aí você encontra. Quando você encontra, você se agarra com ele e não deixa soltar, tá? Bom, então, essa é a questão nutricional. Aí vem a parte de atividades físicas e de fisioterapia especificamente. Aí a gente tem Tice Viana e Leila Andrade. As duas são fisioterapeutas e elas são especialistas em fisioterapia pélvica, tá? Gente, ó, independente de ter ficado grávida ou não, mas principalmente para as que ficaram grávidas, muitas de vocês já devem ter sentido que você espirra, puf, solta um pouquinho de xixi, né? Você tosse, puf, solta um pouquinho de xixi. Faz exercício, principalmente para quem faz exercício de alto impacto, vai fazendo corrida, solta um pouquinho de xixi. O que é isso? À medida em que a gente vai envelhecendo, não só os nossos órgãos vão mudando, mas a nossa musculatura ela também vai enfraquecendo. E a musculatura pélvica é uma delas, né? Se a gente não é ensinada, né, treinada a fazer exercícios para fortalecer a musculatura pélvica, ela também vai afrouxar. E aí, consequentemente, a gente vai começar a sentir várias disfunções pélvicas, tá? Eu estou falando só de uma, né, que é a questão da incontinência urinária. Tem várias outras, eu não vou nem me aventurar a falar, porque as meninas que vão dar um show nessa aula em relação a isso. Então, essa é uma questão. A outra são disfunções sexuais. Então, como uma das consequências, né, de todas essas mudanças hormonais que acontecem na nossa vida, tem os hormônios que impactam o nosso desejo sexual, a nossa libido, tá? Então, assim, inevitavelmente, a libido, ela começa a diminuir, tá? Essa é uma coisa. Outra coisa que começa a acontecer, tudo resseca, meu povo, tudo resseca. A pele, o cabelo, as mucosas, tá? Inclusive a mucosa vaginal, tá? Se ainda não aconteceu com você, Deus lhe abençoe, Deus lhe mantenha desse jeito. Mas com a grande maioria das mulheres isso acontece, tá? Ah, mas eu posso usar lubrificante? Pode usar lubrificante. Mas tinha várias outras coisas que a gente pode fazer. Primeiro, para reduzir a intensidade desse ressecamento vaginal. E segundo, para entender também quais são as consequências na nossa vida sexual que esse ressecamento tem, né? Então, muitas vezes ele vem pareado com dores durante a relação sexual, mais especificamente durante a penetração, tá? E aí, gente, vira uma cascata, sabe, dominó, quando vem assim, rrr, é isso. As disfunções pélvicas e as disfunções sexuais, elas estão juntinhas, ali lado a lado, tá? Bom, eu vou parar por aqui, vou deixar as meninas falar. Ah, não, a última coisa que eu vou dizer é que a gente também começa a perder massa muscular, né? Então, não tem para onde. Além de fazer exercício para a musculatura pélvica, a gente tem que fazer exercício de força para o restante do corpo. Isso é uma questão, gente, de proteção até para os nossos ossos, né? A gente começa a ficar muito mais vulnerável a desenvolver osteoporose. E quem faz exercício de força está protegendo os ossos. É suficiente? Não. Mas, de novo, não existe uma intervenção, existe uma coletânea de intervenções, Eu tá? acho que esse programa é legal porque assim ele mostra várias, né? Como é que você está falando, é óbvio que você está falando, mas aí eu estou colocando as coisas no lugar, né? Várias formas de eu cuidar de mim em preparação, na transição ou enquanto eu estou lá, porque uma vez lá nunca mais saio, não é isso, Fabi? Isso, é isso, tá, gente? É isso. Ó, a gente tá falando, né, dos sintomas, etc., mas a gente nem definiu o que é climatério e o que é menopausa, né, Malu? Então, vamos lá. Antes de eu falar das outras
duas coordenadoras, não é coordenadoras, mas facilitadoras do grupo. Então, assim, estima-se que as mulheres no mundo todo, em torno dos 50 anos, e isso está mudando, tá? Por uma série de fatores, isso está mudando. Em torno dos 50 anos, vão ter a última menstruação, tá? É, quando é que a gente vai saber que a gente está na menopausa? Um ano depois que a gente teve a nossa última menstruação, tá? Só que os hormônios, né, o estrogênio e a progesterona, eles começam a cair muito antes disso, né? Não é chegou na menopausa e eles começam a cair, não. Eles começam a cair mais ou menos por aqui, gente. Esse mais ou menos por aqui são 10 anos antes. E esses 10 anos que antecedem a menopausa é o que a gente chama de climatério, tá? Quando eu fui para o Brasil agora, eu já estava com essa ideia na cabeça, né? Então, eu fiz alguns eventos no Brasil exatamente relacionados a isso, tá? Em Brasília, em Fortaleza. Assim, uma coisa eu já esperava isso, eu só não tinha noção do impacto. Assim, o que me impactou muito foi a sede que existe das pessoas entenderem mais, né? E principalmente de ter um espaço seguro, um espaço cuidadoso, um espaço amoroso, um espaço protegido para falar abertamente sobre o que está acontecendo. Gente, eu me lembro da minha mãe conversando comigo sobre a chegada da menopausa. Sabe aquele grupinho de meninas que eu falei? A gente estava juntas quando a gente teve a nossa primeira menstruação. Ontem mesmo a gente estava falando, gente, como privilegiadas nós somos. A gente conversou sobre a primeira menstruação, o primeiro namorado, a primeira transa, estamos conversando sobre o climatério e a menopausa. Então, assim, a gente fala muito sobre isso, né? Assim, a gente celebra a chegada da primeira menstruação, da menarca, né? É a abertura do nosso período reprodutivo. Mas, infelizmente, está mudando, mas, infelizmente, ainda existe muito preconceito em relação à chegada da menopausa, como existe ainda muito preconceito em relação à chegada do envelhecimento. Né? Ainda existe uma expectativa muito grande de que a mulher se mantenha uma aparência, exatamente, uma aparência que muitas vezes não é factível, né? E essa é Enfim, uma aula linda que a Silvia dá, né? Que agora linda, 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 linda. É isso que eu tô falando. Quando o Sil deu essa aula, foi quando eu me toquei, cara, eu tô no climatério e eu não estava me dando conta, né? Bom, e aí já transitando, né, para a próxima colaboradora desse programa, que é Sil, que é a nossa principal aromaterapeuta, da nossa equipe. Ela dá uma aula linda, assim, gente, ela é tocante, a aula dela. Ela realmente faz você pausar e pensar assim, caramba, é isso mesmo, esse é o meu corpo, e eu preciso cuidar dele com todo amor e carinho, e assim, e acolher e receber esse período que a gente está passando de uma maneira muito, muito suave, muito amorosa mesmo, tá? Vale muito a pena, não vou nem tentar falar porque não chego nem aos pés. E aí tô eu que fui meio que alinhavando todas essas coisas, tá? Mas além de ser alinhavadora, tem a questão emocional, gente. Então é assim, o que a gente sabe dentro da literatura, né, da saúde mental da mulher, é que ah, todas as mulheres que sabe quando a gente tá para menstruar? Independente da idade, né? Mesmo que fosse durante a adolescência, quando a gente está para menstruar, a gente não fica mais irritada, não fica mais, né, com os nervos à flor da pele. Então, o que que isso significa? Significa que o seu corpo, tá? Ele é sensível às mudanças hormonais, né, que estão acontecendo ali quase na chegadazinha da sua menstruação. E isso acontece todos os meses. Tem algumas mulheres que não tem muito essa mudança emocional, né? Não tem como fala, não é gangorra, não, como fala, Malu? Roller coaster, esses altos e baixos, né? esses altos e baixos, isso, de mudanças hormonais. Mas as que têm, tá? É uma indicação para a gente, né, da área de saúde, de que elas são mais sensíveis. Essas mesmas mulheres, quando elas engravidam e têm criança, né, e têm o bebê,
são as que estão mais vulneráveis a desenvolver depressão pós-parto, ansiedade pós-parto, em casos extremos, casos de psicose pós-parto, tá? Essas mesmíssimas mulheres, quando chegam no climatério e na menopausa, de novo, essa é uma questão de sensibilidade do seu corpo às flutuações hormonais. Elas também vão ter mais sintomas psicológicos, tá? Então, vem o aumento da irritabilidade, algumas entram em depressão, outras ficam extremamente ansiosas e não sabe por quê. Tem gente que quer engolir o mundo, eu viro onça, né? Eu, se não estiver tomando conta disso daí, eu viro uma onça, eu reajo de uma maneira que eu falo assim, gente, essa não sou eu, né? E é um pouco isso, não é você, são os seus hormônios que estão fazendo isso com você, tá? Sensacional. Então, Fabi, se eu estou entendendo aqui, nesse programa a gente vai ter uma orientação dentro do possível, porque estamos dentro de um grupo, mas uma orientação médica, até acho que esclarecimentos sobre essa fase, a intervenção aí com tratamentos de reposição. A gente vai ter uma orientação nutricional para que a gente faça essa alteração e a Uhum, gente possa se beneficiar desse cardápio. A gente vai ter o seu apoio na uhum. questão emocional, até para a gente se entender. A gente vai ter a ajuda da fisioterapia, ou seja, tudo isso. E aí a gente estava falando, entramos com remédio. Qual químico que a gente, porque estamos numa tela, né? Há uma distância entre nós e vocês. Então a gente vai dar todo esse conhecimento durante esse programa, mas tem que ter uma intervenção física, local. Química. E Uhum. aí, qual químico que a gente vai usar? A gente vai usar remédio ou a gente vai usar algo natural? Por isso que a aromaterapia entrou, correto, Fabi? Então, eu não colocaria um ou. Não é ou, gente. E é isso que é super importante entender. Não é, se eu estou, que foi o que, né? Essa, ó, eu não vou nem falar o nome dela, mas ela vai estar aqui, ela vem no dia da aula que Dani vai dar, né? Que é sobre as questões biológicas. Essa outra amiga nossa, ela vem, ela vai dar o depoimento dela, tá? Então, assim, não é se eu estou fazendo reposição, terapia de reposição hormonal, ou eu faço isso, ou eu faço as outras coisas. É ir. Lembra que ela, né, foi ela que abriu os meus olhos e falou assim: não, não dá conta. Melhora, melhora muito. E graças a Deus, né, esse recurso existe para a gente. Imagina para as nossas avós, as nossas bisavós, que não tinham esses recursos. E outra coisa, gente, a gente precisa de hormônios para uma infinidade, não, para praticamente todas as funções do nosso corpo. Nosso corpo sofre quando esses hormônios vão embora. Existe um aumento de vários riscos. De doenças, vou falar só de uma vez que a gente está na menopausa, existe um aumento significativo de doenças cardiovasculares. Mulheres, durante a menopausa, elas elas morrem mais de doenças cardiovasculares do que os homens, né? Só que isso a gente não é ensinada a saber e a cuidar disso, porque a gente cresce achando que o homem é muito mais vulnerável, e ele é. Por quê? Nós temos dois soldados super protetores, que é o estrogênio, que são o estrogênio e a progesterona. Uma vez que esses soldados vão embora, que eles se aposentam, né? Aí a nossa vulnerabilidade aparece, tá? Então, a reposição hormonal, ela tem, além dessa, tem uma infinidade de outras funções. E graças a Deus ela existe, e graças a Deus muitas mulheres optam e podem fazer uso delas, né? Mas também para elas e também para as outras que não podem fazer essa reposição hormonal por diversas questões, né, médicas, ou até por opção pessoal. Tem muita gente que faz essa opção de não querer fazer reposição hormonal, terapia de reposição hormonal. Existe uma gama de outras terapias. E é É. exatamente essa gama de outras terapias que a gente está falando aqui, tá? Sensacional. Então, Foi um bom esclarecimento que você falou. Mas no grupo em si, no programa em si, como não vamos, a gente não vai ter uma prescrição individual sobre nada disso, então não, a gente não. aderiu a uma sugestão de produtos naturais que impactariam aí
o seu corpo quimicamente, certo? Seja Exatamente. fazendo. Exatamente. Então, é exatamente aí que entram os óleos essenciais, tá? Então, assim, de novo, uma coisa que é super. A gente sempre fala, gente, óleo essencial não é água benta. Não faz milagre. Lembra quando a gente fala que essa é uma gama de terapias, tá? É a mesmíssima coisa aqui. Então, os óleos essenciais, que são substâncias químicas, né? Existem alguns deles que já foram validados cientificamente como suporte na modulação hormonal. Então, é super importante que a expectativa esteja bem clara. A terapia de reposição hormonal, quer seja ela a tradicional ou seja a bioidêntica, ela tenta mimicar, né, os hormônios que a gente perde, tá? Os óleos essenciais, da mesma maneira que os fitoterápicos, né, que é a parte nutricional que vem ou da comida ou dos suplementos, eles vão modular essas alterações hormonais. Eles não vão substituir, mas eles modulam, tá? Então, para quem não faz essa daqui, por qualquer motivo que seja, esses aliados daqui viram os nossos novos soldados, Show de. tá? Com a mudança de estilo de vida, com alimentação saudável, com o regulamento do estresse. Ah, posso falar dessa última parte, que essa aí? Essa aqui sou eu, gente. Então, é assim, dentro ah, eh, eh, dentro da literatura da psicologia também, já existem alguns protocolos validados. Gente, a gente não vai falar sobre isso durante o programa, tá? Vou dar um spoiler já, Malu. A gente não vai falar sobre isso sobre o programa, porque assim, não dá tempo, tá? A gente precisaria do programa de 3 meses, não vai dar tempo. Então, a gente decidiu que a gente vai pegar essa parte emocional e a gente vai lançá-la para o próximo programa, tá? Que vai ser, ele vai vir, ó, seguidinho. Quem está fazendo o detox agora vai entrar, né, no programa do climatério e da menopausa. E na hora que terminar o climatério e a menopausa, 5 dias depois começa o programa emocional. Mas por que que eu estou falando isso? Lembra que eu falei que eu sou psicóloga da saúde, né? Com especialidade na área, na saúde da mulher. Então, eu trabalho num hospital, um hospital muito grande aqui, e dentro da clínica médica. E eu recebo. E aí eu recebo vários encaminhamentos dos clínicos gerais, tá? E alguns desses clínicos gerais são especialistas em saúde da mulher. Eles não são ginecologistas e obstetras, eles são clínicos gerais especializados em saúde da mulher. Então, várias delas cuidam, né, das pacientes que estão começando a menopausa, etc. E existem dois protocolos psicológicos validados para cuidar especificamente dos calorões, tá? Que é um de terapia cognitivo-comportamental e outro é hipnoses, tá? É, então, o que que eu quero dizer com isso, gente? Que é assim, ó, não foi uma, não foi duas, não foram 10, não foram 20. Foram muito mais mulheres que eu tratei. E quando eu estou no hospital, a única coisa que eu faço são intervenções psicológicas. Eu dou para elas essa explicação mais ampla, mais multidisciplinar, mas eu não posso fazer nenhuma recomendação que não esteja dentro da minha área, tá? Aqui as coisas são bem, cada quadrado no seu, cada lugar no seu quadrado, tá? Então, o que que acontece? Somente com mudanças de estilo de vida, com gerenciar o seu estresse, priorizar o seu sono, fazer atividades físicas e mudanças alimentares, tá? Eu vi mulheres reduzindo a quantidade e a intensidade de fogacho significativamente. Tá? Tanto é que a equipe de saúde da mulher, né, dentro lá, vive me recomendando mulheres. E aí, uma delas tinha 86 anos. Aí eu cheguei para uma das médicas e falei, Jen, o nome dela é Jennifer. Falei, Jen, você está enganada. Assim, esse referral aqui veio errado. Ela tem 86 anos. Por que que você está me mandando? Não, ela tem fogacho.
Falei, mas com 86 anos? Ela falou, é. E aí, de novo, a minha ignorância, né? Aí eu fui olhar a literatura. Então, gente, é assim. Estima-se que mais ou menos 83, 84% das mulheres que vão passar pelo climatério vão ter sintomas vasoconstritores, que são, né, esses calorões, esses fogachos, essa sudorese que sobe, que parece que vem um vulcão, tá? Mais ou menos isso, tá? Então, se você não tem, você é uma sortuda, tá? E aí, dessas mulheres que têm, mais ou menos 30% delas, 30% continuam a ter para o resto da vida, certo? Então, ela fica, que é exatamente isso que Malu estava falando, que falou, Malu falou que eu estava explicando. Quando a gente entra na menopausa, não existe pós-menopausa. Esse termo, ele é errado. A menopausa é a última menstruação que a gente tem, tá? Depois que ela acontece, ela chega e acabou. Ou seja, não tem depois Não há disso. nada A para gente tem mais acontecer, nada. Tem mais nada. É a chegada de uma nova fase na nossa vida. né? Quando a gente pode ter o melhor corpo, a melhor disposição, tá linda, maravilhosa. Tem que cuidar, mas Nossa, pode. eu tô pronta para esse programa, gente. Linda, maravilhosa. Mas pode. Então, o que que eu quero dizer? Essa senhorinha, a gente conversando, assim, eu fiquei encantada com ela. E ela dizia: Olha, tem mais ou menos 40 anos que eu tenho esses sintomas. E eles tinham tentado de tudo, tá? Os médicos tentaram reposição hormonal, tentaram de tudo e não deu conta, tá? E aí ela veio pra gente e a gente fez essa intervenção mais psicológica. Eu também recomendei. Dei livro para ela, falei um pouquinho sobre questões, nutricionais. E ela fez as mudanças e ela melhorou significativamente. Significativamente. A gente coletou dados e eu estou tentando publicar isso como um estudo de caso, tá? Legal. Então é só para vocês entenderem que não é um pouquinho. E outra coisa, a gente não precisa passar 10 anos, 20, 30, 40 anos da nossa vida com a nossa qualidade de vida extremamente comprometida por falta de conhecimento, Ah, por falta de direcionamento, né? de direcionamento para usar recursos que existem que podem nos ajudar. Fabi, você tocou na questão do estilo de vida, né? E a gente trabalha muito nesse conceito, né, da alimentação, que é o que a gente vai cobrir, a nutrição, do exercício físico, que é o que a gente vai cobrir com as fisioterapeutas. E aí o próximo seria ali as emoções e o sono, que as emoções a gente está cuidando com você. E o sono, a gente vai ter uma aula bônus com a Bianca Levis, que dá uma aula surreal e ela vai dar, é uma aula bônus, então é uma aula menor, que ela vai disponibilizar um e-book, inclusive, com receitinhas para a gente fazer o uso mais consciente, né? Uhum. E adequado do nosso sono para a gente se restabelecer. Então, a gente está tentando bater em todas as teclas ali do estilo de vida para transformar mesmo essa nova fase nossa. E uma outra aula bônus que a gente vai ter, que também é uma aula menor, mas que é extremamente importante, é sobre sexo. Então, quem não precisa, por favor, coloca aqui no chat Obrigado, irmão. e a gente vai tirar você do programa. Não, mas eu também queria aproveitar. Se tem mais alguma coisa específica, Fabi, que você queira tocar, ou a gente pode ir no Tem. e-book. Não, tem. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, tá? Convidem os maridos, convidem os parceiros de vocês, porque eles não entendem o que a gente está passando. E muitas vezes o daqui de casa, o daqui de casa, ele não entendia quando eu dizia que eu não estava conseguindo dormir. Gente, assim, é uma questão química mesmo, tá? É biológica. A mulher, ela começa a ter insônia mesmo. É um dos sintomas do climatério. Ele não conseguia entender. Eu fui na raça mesmo, eu comecei a acordar ele no meio da noite. Toda vez que eu começava a suar, que acordava de suar, eu comecei a acordar. Acordava e dizia assim, Um acorda. quadro. Não foi terapêutico, tá? Hoje a gente está num lugar melhor. Mas o que eu quero dizer é assim, convidem o marido de vocês para, ou então dividam com eles, ou então aproveitem essa oportunidade para começar, para abrir um diálogo com eles, tá? Essa é uma coisa. A segunda, convidem as amigas de vocês,
tá? Quando eu mandei essa mensagem lá ontem no grupinho da gente, uma das meninas, nossa, então de repente é isso que eu estou sentindo. Olha só, mesma idade que eu. E de novo, do mesmo jeito, não tinha juntado os pontinhos, entendeu? Mandei a mesma mensagem para as minhas amigas daqui. Mesmíssima coisa. Nossa, então quer dizer que isso daqui pode ser climatério? Eu chegar. Pode, tá? Então, é isso. Gente, se vocês não perceberam, né, esse programa está vindo muito do coração, né? E vem de um lugar assim muito especial na minha carreira mesmo, mas também na minha vida, né? Que foi a questão do diagnóstico do câncer da minha irmã e também das minhas experiências pessoais e da minha vontade de dividir com outras pessoas o que existe lá fora. Porque aquela senhorinha de 86 anos, eu fiquei emocionada quando eu a conheci. Eu disse assim, eu não acredito que a senhora passou os últimos 40 anos da sua vida desse jeito, e só hoje a senhora está chegando aqui, entendeu? Então, assim, nós mulheres, precisamos começar a desmistificar esse tema. E a única maneira é começar a falar sobre isso de uma maneira muito aberta, né? E começar. Deixa eu ir, porque a dona Amélia acorda daqui a pouco. Obrigado aí pelo papo, obrigado. Tá? Então, assim, era esse o convite que eu queria fazer para todas vocês. Vocês não imaginam o quanto que vocês podem trazer de melhoras na qualidade de vida das mulheres, tá? Fabi, tem alguns comentários Tá, no texto, tá. mas eu só vou ressaltar esse da Rúbia, que ela falou: temos que levar em consideração que a média de vida aumentou 20 a 30 anos a mais. Estamos vivendo muito mais do que nossas bisavós e Sabedoria, Rúbia. e É vivendo isso. muito mais ativamente. É É uma isso. fase muito rica na vida da mulher. Essa mudança dos hormônios nos transformam, Uhum. fazem olharmos para nós mesmos e nos redescobrirmos. Precisamos cuidar de vez, das questões emocionais que agravam ainda mais os sintomas. Deixamos de produzir hormônios que nos fazem ser mães maternais e por isso começamos a olhar para nós mesmos. E isso é magnífico quando temos esse olhar de amor e acolhimento nessa fase. Inclusive, a Rúbia vai ser aí a dona da aula sobre sexo, que, ou seja, só pelo comentário dela, já, gente, eu já quero assistir a aula dela. É. Gente, deixa eu falo demais, né? Mas deixa eu falar isso aqui. Ó, numa outra vida, antes de eu mudar para cá, para os Estados Unidos, eu morei 3 anos em São Paulo. E durante esse período, eu fiz uma especialização na USP, em sexualidade humana, tá? E naquela época, gente, 20 anos atrás, foi a época do lançamento do Viagra. Vocês lembram? Todo mundo hoje pensa na pílulazinha azul como se fosse qualquer coisa, né? Mas naquela época foi quando o Viagra foi lançado, tá? Vamos pensar nisso. Depois do lançamento do Viagra, vários outros medicamentos foram lançados para ajudar, para dar suporte ao homem que tem disfunção sexual, mais especificamente disfunção erétil, tá? Existem vários recursos médicos, tá? Para o homem que, por exemplo, passa por uma cirurgia de próstata e por causa de rompimentos, né, de neurônios, não consegue ter uma ereção, e aí não, o Viagra não dá conta, aí você precisa colocar uma prótese. E existem próteses que são fantásticas, tá? Agora me contem aqui, quais são os avanços da medicina na área da sexualidade da mulher? Vocês conhecem alguma medicação? Eu não conheço. E eu sou terapeuta sexual, tá? Então, assim, foi naquela época que eu falava assim, gente, alguém precisa dar atenção para a mulher. Eu tinha 20 e poucos anos, tá? E, ó, 20 anos depois, isso não mudou. Então, se nós não começarmos a explorar quais são as alternativas que existem para nós, e se nós não começarmos a reivindicar isso, né? É exatamente isso, Rúbia. A gente ignora o quanto é bom e o quanto é fundamental a nossa sexualidade, né? Passou, acabou, está muito longe a época que nós escondíamos a nossa sexualidade, né? E ela não precisa acabar nessa época. Pelo contrário, ela pode continuar sendo linda, maravilhosa e gostosa.
Show de bola. Meninas e meninos, é, eu tô apaixonada por esse programa. Acho que a Fabi foi a melhor pessoa dada, caiu no nosso colo para idealizar esse programa, para montar, e realmente eu sinto que é do coração. E sinto que é do desespero também, porque eu dormi com ela no quarto e ela dormia de um jeito e ela acordava de outro. E ela foi se explicar por que que ela virava na cama. Ela virava e fazia assim, sabe? O pé vai para a cabeça vai para. Malu, fica tão quente de um lado que eu viro à noite para que eu durmo na parte geladinha do pé. Senhor, olha o mecanismo que a mulher usa, né? Então. Mas tudo por isso, porque quando eu fui para o Brasil em agosto, eu parei de fazer, de comer o que eu devia comer. Olha aí. Olha aí, então agora vamos passar pelo e-book rapidinho, porque a Tá. gente só tem mais 5 minutinhos. Mas só se alguém tem algum sintoma de menopausa ou climatério, põe no chat. Põe o seu sintoma no chat em uma palavra só para a gente ver qual é a nossa população. Então, alguns sintomas, que esse é um e-book que vai ser entregue para todas as pessoas como convite, que você inclusive pode repassar para amigas para elas entenderem melhor o contexto. Então, oscilação emocional, alteração cognitiva. Nossa, eu estou vendo tudo isso aqui, tudo sou eu. Oscilação emocional, alteração cognitiva, a disfunção sexual, agora nem tanto, mas fogacho, estou começando a sentir um calor estranho, insônia, incontinência urinária, ressecamento da pele, secura vaginal, ou seja, tudo e mais que a Fabi já falou. Vai ser online? Sim, vão ser os encontros são online ao vivo, tá bom? Então, vão ser gravados, são gravados por horas específicas e depois a gente tira do ar, tá bom? Para que as pessoas assistam. O climatério a gente já falou. Quando é que se inicia? Se inicia dia 15 de outubro com a aula inaugural e o ponto é tipo assim, vamos começar a fazer, será no dia 16, tá? Então, todo mundo que quiser participar, o que que você precisa fazer? Você precisa ser parte da nossa comunidade. Esse é um programa da nossa comunidade, Healing Jobs, Bernadette para baixo. São 36 mil pessoas que podem se beneficiar desse programa. Agora, pessoas de fora podem participar? Elas podem se elas entrarem na nossa comunidade. Caso contrário, ele não está disponível. Precisa entrar na sua conta, se você já tem uma conta, se você já é membro da Doterra, para fazer o produto a compra dos produtos. Lembra que a gente não vai usar alopatia individual aqui, a gente vai direcionar para um uso químico natural com os óleos essenciais. Então, a compra dos produtos vão ser feitas na sua própria conta. Se você não tem uma conta, entre em contato com a pessoa que te convidou para esse programa para que você tenha uma conta, tenha os benefícios, inclusive desconto para isso. E aí a gente vai entrar num grupo fechado de WhatsApp. Quanto custa? Esse programa, juro, não é R$ 2.500, eu tenho que trocar esse valor aqui. Mas a gente viu no mercado alguma coisa que inicialmente a gente falou, R$ 2.500, mas sinceramente. Mas não vai ter um custo para as pessoas da equipe, da comunidade, tá? Ainda não estou acho que a gente falou bastante sobre essa questão, né? O que que é o climatério. Vamos falar de libido? Sim! Posso passar para outras pessoas? Pode passar. E se você passar com essa indicação, você ganha um benefício, você ganha um presente por isso. O que daremos? A gente já foi bem claro sobre os e-books e as orientações. Quem conduzirá as meninas, que a gente já falou. E aqui são algumas sugestões do Brasil. Esse e-book vai parar na sua mão, tá? Então, tem um colágeno, tem o óleo de coco para lubrificação natural, o gerânio, o clarisade e o whisper. Então, essa é a orientação do Brasil, tá? São 6 vezes de R$ 112 mais frete para o mercado brasileiro. Para o mercado americano, Canadá, e Europa, é praticamente a mesma coisa, só que tem o fitoterápico, que entra aí, que é um fitoterápico que não tem no Brasil, infelizmente ainda, mas a gente vai se beneficiar aqui. E o colágeno é esse aqui embaixo, que a gente não tem o mesmo colágeno no Brasil, mas tem o colágeno como uma opção.
um produto opcional. Combinado? Mesma coisa do Canadá, certo? Ah, e o nosso calendário? Alguém perguntou se tem um calendário. A gente vai ter aulas semanais gravadas por um tempo específico, tá bom? Disponibilizado e depois ele é tirado, do ar. Esse é o e-book, você pode ter acesso a esse e-book. Seu consultor, a pessoa que te convidou, pode te repassar esse e-book. Se você não tem o e-book, peça. Peça para a pessoa que te convidou para essa reunião ou o seu mentor. Fabi, gratidão enorme. Olha, 34 mensagens, acredito que toda, ó, Fogacho, Pele Seca, a galera toda tá como a gente, todo mundo no mesmo barco. Então, quer dizer, vamos, venham. Venham, se você quer participar, fala com a pessoa. Faça a aquisição dos produtos, entra no grupo já imediatamente, até para que eles cheguem a tempo e a gente possa começar dia 15 de outubro. Sim, Isso. Van, já tem alguns, posso comprar os que faltam? Pode comprar só os que faltam. Isso. E, gente, eu recebi algumas mensagens aqui, as pessoas me perguntando o que que o colágeno tem a ver com isso. Vou só dar esse spoiler, tá? A gente vai explicar o porquê de cada um dessas sugestões. E elas foram escolhidas a dedo, tá? Malu, Sil e eu, a gente ficou batelando, assim, batendo a cabeça há mais ou menos uns 15 dias para fechar isso daqui de uma maneira bem coerente. Seguinte, lembra que eu falei da história do ressecamento da pele, tá? Que resseca tudo, né? Resseca a pele, resseca, o cabelo começa a cair, né? Algumas pessoas falaram aqui, né? Perda de cabelo, né? E também ressecam as mucosas, tá? E os colágenos, ambos os colágenos que a gente está sugerindo, eles vão de encontro a isso, tá? Principalmente o colágeno do Brasil, ele tem, ele tem ácido fólico, não, desculpa, ácido hialurônico, tá? E o ácido hialurônico, ele ajuda na retenção da água, da hidratação da pele, tá? E tem uma série de outras coisas. Tem vitamina C, que ajuda na retenção, no desenvolvimento do colágeno e assim por diante, tá? Então, cada uma desses produtos que a gente está sugerindo tem um motivo muito específico para estar aí, mas é esse mais ou menos a explicação do colágeno, tá? Ó, tem pessoas me perguntando aqui no direct. Vou responder as perguntas que são abertas para todo mundo. Como entra no grupo? De novo, como Malu respondeu, quem foi que te convidou para estar aqui? Se foi uma amiga e você não sabe quem foi que convidou essa amiga, conversa com essa amiga. Ou então pode entrar em contato com a Malu, comigo, e a gente vai descobrir quem foi essa sua pessoa, tá? A gente tem muito cuidado para que os convidados que estão aqui estejam associados os consultores que estão por detrás, desse convite, certo? Mas se não tem, entre em contato com a Malu ou comigo. Essa é a primeira coisa. Ah, ah, uma pergunta bem legal aqui. Doutora, não precisa me chamar de doutora, tá? Pode chamar de Fabi. Gente, vocês acreditam? Aqui o pessoal chama os doutores, né, pelo sobrenome. E o meu sobrenome é Araújo. Vocês acreditam que eu virei Dr. A? Adoro tanto o meu nome. Eu falei, gente, vamos chamar Dr. Fabi? Ó, tem uma pergunta aqui. Eu tenho propensão ao Roxy H2. Você tem propensão ou você já fez o teste genético que constatou que você tem a mutação BRCA2, tá? São duas coisas diferentes. Eu não vou responder essa pergunta. Essa pergunta ela vai ser discutida no dia que Dani Prado, que é a ginecologista, vai fazer essa apresentação, tá? Mas isso é super importante. Do tipo, Fabiola, minha irmã, ela fez essa avaliação genética, ela não tem essa alteração genética. Ela tem uma outra alteração genética né, que ainda não se sabe clinicamente o que é que significa. Eu tenho a mesma alteração genética que ela tem, tá? Então, assim, é muito importante você saber se você tem essa alteração genética.
Tenho propensão para câncer de mama. Minha filha e pai tiveram. Tá. Então você tem que saber se você tem alteração. É super importante saber disso. Muito, muito, muito importante mesmo. Posso usar o gerânio e o clary sage? Gratidão. De novo, super importante essa pergunta. Ela vai ser respondida na primeira aula, tá? Na aula de abertura do programa, tá? Bianca, o colágeno dos Estados Unidos também tem a vitamina. Olha, Bia, graças a Deus você está aqui. É isso daí, gente. Olha aí a especialista falando. Posso usar colágeno que não seja da Terra? Gente, olha, a gente não tem como recomendar produtos que não sejam da Terra, porque a gente não conhece os produtos. E mais ainda, a gente não conhece os componentes que são usados na produção dos produtos, tá? Tem um motivo muito específico e muito especial que cada uma de nós resolveu, né, trabalhar com a do Terra. É por causa da importância que a empresa dá para a pureza e a qualidade dos produtos, tá? Então, não tem como a gente saber ou falar de qualquer outra empresa, produto de outra empresa. Já fiz o teste, tá bom. Acordei hoje para a reunião com calorão, olha aí, muito bem. É isso, né, gente? Tá bom, né? Já deu. Fabi, graças ao bom Deus você existe. Ainda mais nessa nova nossa fase. Eu tô com 46 e começando a sentir tudo isso. Então, gratidão enorme pela sua vida e pela disposição de você compartilhar tanto conhecimento, não só você, como todas as meninas que entraram aí, doando o seu tempo, o serviço mesmo para a nossa comunidade. Então, gente, não dá para perder esse programa. Tragam seus melhores e piores amigos, amigas e amigos para esse programa, porque todo mundo merece uma vida melhor, fala a verdade. Merece mesmo. Um grande beijo no coração, Fabi. O que que você quer falar para se pra... Não, não, Tchau. é só isso. É só isso. Vamos juntas. Ótimo, vamos nessa, gente. Bora que dia 15 a gente começa, mas já entrem, já deem o seu ok para vocês já entrarem no grupo e já também comprarem os produtos para chegarem na sua casa, tá bom? Tá bom. Um beijão para vocês, gente. Bom Beijo. final de semana. Tchau.